A gente segue em Brasília agora com a Samantha Klein. Oi, Samantha, boa tarde. Oi, Carol e Débora. A gente tem aí mais detalhes a respeito dessa manifestação do ministro da Defesa, José Múcio. Ele que é um dos primeiros ministros a se manifestar, aliás, é o primeiro ministro do governo Lula a se manifestar a respeito do trânsito em julgado e também das prisões, em especial aí do ex-presidente Jair Bolsonaro, mas de 3 generais, ou seja, ele falou também pelas Forças Armadas e falou em responsabilidade em que as Forças Armadas atravessaram toda essa crise e todo o inquérito. Ele disse aqui a jornalistas, ao sair de um evento de filiação de um filho dele ao PSD, ele disse que as Forças Armadas enfrentaram essa crise com responsabilidade. Ele também disse que, ao fim desse processo, o que se tem é justamente as instituições fortes e o encerramento de um ciclo. A gente tem uma falinha do ministro Múcio, vamos ver se a gente consegue rodar, por favor. Está se encerrando um ciclo onde os CPFs estão sendo responsabilizados e punidos e, para a felicidade do país, as instituições estão sendo todas preservadas. Democracia preservada, as Forças Armadas preservadas. Eu acho que foi doloroso o processo, mas isso é como todo ciclo da vida. Teve começo, teve meio, o meio foi desagradável e nós estamos agora administrando o fim do processo. O ministro Múcio também afirmou que não conversou ainda com o presidente Lula a respeito da situação e não quis se manifestar sobre as perdas de patentes dos generais, portanto, condenados. A gente ainda tem outras repercussões aqui no Congresso Nacional, inclusive o líder do PT na Câmara, Lindbergh Farias, afirmou que o país vive um dia histórico, também falou aí no encerramento de ciclo. Porém, é claro que os aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro estão criticando as prisões e também o processo como um todo. É o caso do deputado Felipe Barros. É importante a gente lembrar que esse é um processo eivado de vício desde o início, né? Então, ministro Múcio, foi um processo de eivado de vício desde o início. O ministro relator não poderia ter sido relator, o Supremo mudou as regras do jogo durante o jogo, mudou o entendimento sobre o foro privilegiado. Então, é um processo eivado de várias nulidades que certamente serão sanadas. Olha, Débora e Carol, é claro que as prisões também incentivaram aí agora as articulações diante do PL da anistia, que ganharam força, lógico, nesta terça-feira, algo que já era, obviamente, aguardado aí pelos líderes aliados de Bolsonaro. Desde ontem, né, Samantha, já se falava aí que a oposição ia tentar ressuscitar a anistia, né? Carol, e hoje reuniões intensas, por sinal, viu? Mais cedo, alguns líderes do PL estiveram na residência oficial, incluindo aí oficial Diogo Mota, incluindo o senador Flávio Bolsonaro, também o senador Rogério Marinho, até porque os dois estão ali como porta-vozes. Quem ficou de porta-voz mesmo é o Flávio, o senador Flávio, mas Rogério Marinho, que é um líder da oposição do Senado, está atuando como uma espécie de consultor do PL para o Congresso Nacional. Isso foi uma fonte aqui que me passou, uma fonte aqui de Congresso. É claro que dessas reuniões ainda, os governistas dizem que não há espaço, que é um tema que não é de interesse público, e essa é a consideração que o líder do PT, Lindbergh Farias, fez agora à tarde. Eu não acredito de forma nenhuma que seja votado amanhã e que seja pautado pelo presidente da Câmara. É chamar o parlamento por uma crise que não é nossa, depois de um julgamento feito de forma independente pelo Supremo Tribunal Federal. Então, eu espero que exista, num momento como esse, nesse momento delicado e importante da história brasileira, muita responsabilidade nessas decisões. Já o líder do governo no Senado, o senador Jacques Wagner, ele falou sobre as prisões, disse que eram favas contadas, até porque o processo está encerrado, no trânsito em julgado, e falou que existe sim possibilidade
de avanço do PL da dosimetria, ou seja, aquele que diminui as penas para os envolvidos nos atos do 8 de janeiro. Não, repare, eu sou suspeito, porque eu falei que eu achava que dosimetria, desde que não incluísse os mandantes, os financiadores e os elaboradores, o que eu chamei de bagrinho, eu pessoalmente não vejo problema nenhum, eu acho que muita gente ali foi na empolgação, na manipulação. Agora, não dá para fazer dosimetria para quem elaborou, financiou e ficou na arquibancada assistindo eles virem aqui quebrar tudo. O relator desse PL da dosimetria, Paulinho da Força, disse que uma anistia ampla e restrita não vai ser aceita, mas ele vem sim se reunindo com líderes aqui da Câmara, incluindo o presidente Hugo Motta, ele que defende aí uma redução de penas para os envolvidos nos atos de depredação do Congresso Nacional, Palácio do Planalto e STF. Com vocês. Obrigada, Samantha. Tá aí, né, Débora, muitas repercussões aí no mundo político e falando dessa fala do ministro Múcio, né, dizendo do encerramento aí perante as Forças Armadas, tem mais um capítulo, né, porque agora o Superior Tribunal Militar vai julgar a possível perda de patente desses militares, incluindo generais 4 estrelas, o que é algo inédito. A gente vai falar sobre isso já, não sei se a Samantha tá aí ainda com a gente. Estou aqui. Ô Samantha, sobre, enfim, essa discussão toda sobre colocar em votação, seja o PL da dosimetria ou brigar pela anistia, como que é a família Bolsonaro, isso tudo depende do presidente da Câmara, Hugo Motta, pautar essas decisões, né? Pautar essas discussões. E hoje é dia de colégio de líderes, né? Teve alguma conversa a respeito disso? Então, Colégio de Líderes não foi marcada essa reunião. Uma série de reuniões que estão ocorrendo nos bastidores fora da Câmara dos Deputados. Então, muitos líderes procurando o presidente Hugo Motta e sim, Débora, é isso. Quem decide é ele em colocar a pauta e ele submete ao Colégio de Líderes. Então, hoje, pelo menos até o momento, não foi agendada essa reunião do Colégio de Líderes. Então, a gente não pode dizer que essa matéria vai à votação hoje. O que vai à votação? É apenas um projeto que trata de modificações, é uma pauta única hoje, que trata de modificações do Código Penal, por exemplo, que trata de um banco de dados e de progressão de penas, mas que não tem relação com a anistia, nem serve para um destaque, um pedido de destaque por anistia. Eu consultei ali algumas fontes do PL e me disseram que não cabe nesse texto. Mas é claro que nada impede que esse texto seja discutido para amanhã ou para quinta-feira, porque essa é a pressão da oposição, tentar agendar, tentar colocar em votação ainda nesta semana, ou se não for o PL da anistia, que seja o PL da dosimetria e tentar um destaque para avançar com o tema. Eles dizem que tem votos, mas é claro que isso tudo depende do plenário. Mas os ânimos não estão muito bons não, né? Porque o Motta ontem disse que tinha rompido com o líder do governo e parece que hoje tem uma rusga com o líder do PL. Rompeu sim. Essa informação aí foi primeiro dada pela colunista Mônica Bergamo e eu confirmei também essa informação, essa rusga. Ela é verdadeira. O que aconteceu? E foi justamente por conta de um destaque do PL. O Hugo Motta, presidente da Câmara, logo depois da votação do PL antifacção, que ficou como marco contra o crime organizado, mandou uma mensagem às 2h mais ou menos da manhã da quinta-feira, ou seja, depois da votação, para o líder Sóstenes Cavalcante, líder do PL, dizendo que não queria mais assunto com ele, que as relações estavam rompidas por conta desse destaque que queria equiparar as facções a grupos criminosos. E o acordo tinha sido definido
esse assunto tinha sido enterrado. Mas aí, claro, com uma pressão por destaques, é lógico que a discussão foi alongada e na política, acordo é acordo, precisa ser cumprido. Então esse foi o entendimento, por isso que ele rompeu relações aí com Sóstenes. Desde então eles não estão se falando, já está completando quase uma semana. Sóstenes disse que não responderia pela amizade que tem com Mota, enfim. Porém, aconteceu a mesma coisa e pelo mesmo projeto com Lindbergh e Farias ontem. E aí, nessa reunião de mais cedo de integrantes do PL, inclusive quem foi no lugar de Sóstenes foi um dos vice-líderes, o deputado Domingos Sávio. Ou seja, ele está ali assumindo essa posição momentânea na articulação com Hugo Mota. Então, pelo menos por enquanto, essa relação está rachada, mas é claro que os próximos capítulos aí podem modificar, mas neste momento ainda não há clima para colocar em votação o PL da anistia. Obrigada, Samantha Klein, pelas informações. Você continua por aí, qualquer novidade é só avisar aqui que você volta para trazer mais detalhes para o nosso ouvinte.